Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a este vídeo que a gente vai falar sobre liderança, sobre uma questão importante. Você está acompanhando na internet? A gente vai falar sobre a importância do líder? Não. A gente vai falar sobre a forma como o líder faz para alcançar sucesso. Passaremos a receita dessa forma? Também não. Mas a gente vai discutir sobre a tua percepção acerca da liderança depois da vinheta. Pô, cara, de novo, cara! Seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre a tua percepção da liderança, não necessariamente sobre a liderança. E por que a gente vai falar de um e não de outro? Tá? Porque quando a gente fala sobre liderança, sobre liderar, a gente está falando diretamente sobre um perfil que a gente começa a atribuir de sucesso ou não. Tá? Então, qual que vai ser o líder de destaque? Aquele que tem maior resultado. Quem que vai ser o líder de menos destaque? Aquele que tem maior resultado. Então, quando você estiver falando de um líder esportivo, é natural que surjam nomes do tipo Bernardinho, vão surgir nomes do tipo Zé Roberto, vão surgir nomes do tipo Mourinho, Guardiola, Klopp, para quem é um pouco mais antigo, Luxemburgo, Felipão, Pelé. Você vai ter vários nomes aí nesse mesmo balaio, que vão ser nomes que vão ser destacados com diferentes perfis de liderança. E aí o grande ponto está justamente nesse entendimento, de que essas pessoas tiveram sucessos em diferentes cenários, com diferentes condições de trabalho. E que o perfil de liderança delas foi adaptado dentro daquele cenário. Então, quando a gente fala de não, o Bernardinho treinava estacionamento. 3. Nós chegamos em Amsterdã, na Holanda, era feriado. Na época, comemorava-se o dia da coroação da rainha, que era rainha, agora é um rei, que já, rainha Beatriz. E nada abria. E aí o cara, olha, lá não tem chuncho pra você abrir e entrar por trás, né? Holanda é o que é. É o que é. Mas é aquela história, é fazer o seu melhor com aquilo que está à sua disposição naquele momento. Nós não tínhamos ginásio para treinar. Nós tínhamos um espaço, que era o estacionamento. Liso, asfalto holandês, bacana. Nós tínhamos as bolas, tínhamos pessoas, vamos treinar. O treino não vai ser o melhor? Não. É aquela história, você não tem uma piscina de 50 metros, olímpico pra você treinar. Mas chegou um lugar, tem um hotel, tem uma piscina de 20. Não é o ideal, mas você vai treinar. 5 voltas vai dar 100. E você vai treinar. Você vai, ao menos, minimizar a perda. Quem disse? Maravilhoso. É só treinar no estacionamento que dá certo? Não. É só ficar puto no lado de fora da quadra? Não. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a capacidade desse treinador de transmitir determinadas ideias e ideais para esses jogadores. E a forma como esse grupo se relaciona a fim de comprar essa bronca. E tem diferentes formas de fazer isso e diferentes momentos de se fazer. Tá? Então a gente vai trocar uma ideia sobre a percepção nesses pontos, nesses diferentes cenários. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, a primeira percepção que fica: liderança é sobre vitória. Então, quando a gente estiver falando sobre liderança e sobre exemplos bons de liderança, basicamente o que a gente está falando é sobre vitória. Quando o Tite chega à seleção brasileira, campeão do mundo com o Corinthians, tendo saído do Corinthians, voltado ao Corinthians e sido campeão brasileiro com o Corinthians, ele era o melhor líder que você poderia ter, segundo a opinião da imprensa. Ele faz uma excelente eliminatória e continua sendo um grande líder. Quando ele tem o primeiro revés na Copa do Mundo, já se duvidava sobre a liderança dele. Quando você tem o segundo revés, apesar de ter feito 4 anos, onde ganhou quase que, tirando um jogo contra a Argentina na final da Copa América e tirando o jogo contra a Croácia, você tem nesses 2 cenários a queda de um líder. Aí o Tite já não era tão bom assim. Ele era bom até aquele momento. Perdeu, ele é ruim. O que define o Bernardinho ter sido bom? Passado pela seleção e ter ganho. Então, não estou falando diretamente que o estilo de liderança está impactando esse treinador, mas que o resultado que esse treinador ou que esse conjunto de pessoas naquele momento obteve
impacta na forma como eu avalio se a liderança é boa ou ruim. Here I come. Oh, here I come. Então eu posso ter um cara mais autoritário sem menor problema, contanto que esse cara autoritário dê resultado. Eu posso ter um cara mais paizão, contanto que esse cara paizão dê resultado. Então o que eu estou comprando? Eu estou comprando a liderança? O ideal de liderança? Não. Eu estou comprando resultado. Shut up and take my money. Se ele alcançar, show. Se ele não alcançar, tá fora. Simples assim. Então quando a gente começa a entender, a gente tem que começar a entender qual que é o papel dessa liderança para a gente reajustar essa forma de observação. Qual que é o papel dessa liderança? Dar um norte, dar um direcionamento. Iago, é simplista? É verdade. Quer dizer, às vezes não. De certa forma é, mas é um bom ponto de partida. Se essa liderança é dar esse direcionamento. Então, quando a gente está falando de um projeto esportivo, ou quando a gente está falando diretamente sobre essa lida do treinador com os jogadores, quais são os pontos? A gente vai ter um ponto ali direto de cuidado com o processo. Esse cuidado com o processo. Eu vou gerir o treinamento. A gente vai ter que gerir um determinado grupo de pessoas no sentido de contrato, renovações ou não, formulação do elenco, quem fica, quem sai, quem eu promovo da base, quem eu não vou promover. Uma série de coisas estão voltadas ao processo do clube, ou seja, como o clube vai desde a avaliação até necessariamente a preparação para o jogo, e esses microprocessos, quem vai ter que cuidar ou quem vai ter que liderar diretamente está entre a função do coordenador e do treinador. E quando a gente começa a partir para o lado das pessoas, a gente está, obviamente, pensando mais nos atletas, mas envolve todo mundo do elenco, todo mundo do clube, de fato, dos funcionários ao presidente, você vai ter um trato no dia a dia, você vai ter diretamente o gerenciamento de emoções ou até mesmo de expectativas ali presentes, você, de fato, vai ter que lidar com tudo isso. Então eu tenho um jogador promissor que está ali na base, como o caso do Endrick, que teve agora com o Palmeiras. Como que o Abel vai lidar com esse caso, sabendo que ele é um caso excepcional mesmo? Ele vai ter um desenvolvimento muito para além do que os outros vão ter pela idade que tem. Ou como você vai lidar com o fato de um jogador que estava na Copa São Paulo, como foi o caso do Moscardo, por exemplo, em 6 meses estava jogando uma partida que já não valia muita coisa na Libertadores, porque o Corinthians já tinha sido eliminado, e depois de 6 meses ele está no Paris Saint-Germain. E aí você pensa que, olha o engraçado, como os estilos de liderança vão mudando de acordo com o cenário. Eu tinha um treinador na Copa São Paulo que tinha que motivar esse cara porque ele queria chegar no profissional. Aí já mudou a expectativa dele quando ele sobe ao profissional. Joga bem, a torcida compra o barulho dele. Ele já começa a ter um outro cenário. E aí vem o Luxemburgo e tem que gerir esse cara dentro daquele grupo, colocando ele em situações onde ele tem de se desenvolver e aquele grupo precisa de vitória. Então ele precisa entregar resultado. 6 meses depois vem o Paris Saint-Germain, clube dominante do país. Ele vai estar, que é a França. Onde ele vai precisar render? Vai. Mas se ele não render, outro vai. E agora o desafio é outro para esse cara. Então, diferentes treinadores vão passar ao longo da vida e vão ter que gerenciar diferentes tipos de expectativas. Que merda, hein? Sabia não? Porque esse mesmo atleta que estava lá no começo até agora mudou a expectativa, mudou a vida cultural dele, mudou o número de experiências, mudou a relação com a família, mudou uma série de coisas. Então, se eu tenho que coordenar o processo, no sentido mais burocrático das coisas, eu vou ter que coordenar também esse trato, essa lida com o ser humano. E o melhor de tudo, ou o terceiro ponto dessa história, eu vou ter que coordenar tudo isso comunicando o que eu faço para outras pessoas. Ele estava tão convicto que ele escorregou e sentou no chão, de tanta vontade de dar o pênalti. Ah, que tesão para dar aquele pênalti ele teve. E aí chegou a escorregar. Ixi, Maria. Pronto, estou satisfeito. Deve ter sido isso, o êxtase. Ele deve ter gozado. Será? Então eu vou ter uma entrevista coletiva que eu vou ter que falar sobre isso. Eu vou ter que comunicar via rede social do clube
ou o torcedor que está ali nas redes sociais. O estádio vai estar olhando o que eu estou fazendo e ele vai ter uma outra percepção, como eu lido com os atletas na beirada de campo. Tudo isso vai acontecer. E aí essa liderança, é óbvio, a gente vai ter uma noção muito mais detalhada no dia a dia. Quando a gente está observando pela mídia, a gente não vai ter essa noção. Não vai ter essa noção. E por que a gente não vai ter? Basicamente porque consome uma narrativa que é vinda de fora. Então, eu vou utilizar o exemplo, dois exemplos, do Diniz e do Mano Menezes. O Diniz teve o caso do Perninha Mascaradinho. O São Paulo está muito relaxado, o São Paulo está muito desligado e o Bragantino parece que é o líder do campeonato. O que acontece nesse cenário? O São Paulo começava uma certa derrocada, uma certa dificuldade de se estabelecer, e o São Paulo, principalmente naquela época, tinha dificuldade de jogar contra o Bragantino, que era o cenário, no meio de uma pandemia, onde o treinador do São Paulo fala o que fala, com o microfone da Globo no pé dele, basicamente, com o estádio vazio. Então a captação de áudio dele foi muito boa. Pena que o discurso foi uma merda. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Ficou entusiasmado demais. O que isso quer dizer? Que provavelmente o estilo de comunicação tinha funcionado até aquele momento, tendo feito exatamente aquilo. E que muitas vezes a gente tirou sarro do estilo de gesticular, de gritar, de dar a bronca do Diniz, mas que era igual a esse. E que foi, num caso onde extrapolou a esfera campo, o bem ou o mal, que resultou em questionamentos à liderança do Diniz. Então, esse é o primeiro ponto. Bem menos grave foi o que aconteceu recentemente com o Mano Menezes com o Yuri Alberto. Pressionando a saída de bola lá, vai ganhar o arremesso. O árbitro vai dar a falta do Yuri Alberto. Diga, Aline. Só completando. Opa, o Mano saiu correndo aqui. Deu pra ouvir? Perguntando se você é burro, você é burro. Eu? Não. Ó, agora, acho que é pro Yuri Alberto. Onde ele pergunta se o jogador é burro por ter feito uma falta na área adversária, quando a equipe estava perdendo com um jogador a mais. E aí, depois disso, tem lá um momento em que eles se abraçam, que tá tudo bem. No futebol, a forma de comunicação ela é meio escrota. Então, assim, se você observar a diferença de postura, principalmente da cobertura da TNT, entre quem era da mídia e o Douglas Maestro, vocês vão entender diretamente que aquele tipo de fala é comum ao meio do futebol. Ah, Iago, mas a gente não pode normalizar, no sentido de deixar tudo isso meio padrão de forma de comunicação. Não é isso. Mas diretamente a gente está falando sobre o comum, o que mais acontece. Então acontece mais vezes isso. Acontece esse cenário onde eu vou xingar. Acontece o cenário onde eu vou mandar tomar naquele lugar. Acontece o cenário onde eu vou ter um pouco de raiva naquele momento e vou mandar aquele cara merda. Ah, vai tomar no cu, caralho! Vai se fuder, porra! Porra! E esse cenário de mandar o cara merda é que a gente de fora vai estranhar porque a gente não sabe as comunicações internas que vão ter. Então a gente vai julgar de acordo com o resultado. Então se ele fala isso pro Yuri Alberto vai lá e faz 2 gols, o Corinthians vira contra o São Bernardo. Qual que era a pauta? Poxa, o Mano Menezes fez isso, mas olha como motivou o cara. Vira um excelente líder. Acontece o inverso. Yuri Alberto sai do campo, começa a chorar, o Mano Menezes nem olha para a cara dele, mas o Corinthians vira com 2 gols do moleque, que entrou no lugar dele. O Corinthians, o Mano Menezes foi genial, o Yuri Alberto está queimando o Corinthians, as coisas não funcionam assim. Por quê? Porque a nossa percepção está atrelada com o resultado. Qual é o grande ponto? Qual que é a avaliação necessária da liderança? A gente precisa verificar os personagens desse excesso. Assim, o Mano Menezes se comunica assim. Para o grupo de jogadores do Corinthians, eles entendem que aquele tipo de liderança faz sentido? Dá sucesso? Ou não?
para esse grupo funciona melhor. Então percebam como os diferentes cenários que vão ter, você acaba tendo percepções do mesmo estilo de liderança quase, que não são válidos, porque você não tem o acesso correto ao número de informações. E aí a gente entra numa narrativa da mídia. Então, o Mano Menezes é vilão. Por quê? Porque o Corinthians perdeu. Se o Corinthians tivesse vencido, dane-se. É mesmo? É! Foda-se! Sampaoli, pelo que se passa e de histórias, o Sampaoli era odiado entre os funcionários do Santos. Sampaoli era um treinador genial quando o Santos foi vice-campeão brasileiro. Quando ele sai e o Santos tem uma queda vertiginosa porque ele deixou o Santos terra arrasada, e agora chega no Flamengo e não consegue resultado, agora ele é um péssimo treinador. E aí você percebe que o estilo de liderança não mudou. O que mudou? Mudou o resultado. Pô, esperava que o Santos fosse ficar lá para baixo, ele colocou o Santos em segundo, e se esperava que o Flamengo fosse ficar no topo, e ele não colocou o Flamengo no topo. Onde está o erro? Ele colocou ou não colocou. Por quê? Porque não é um processo só dele. Ele pode até dar as diretrizes do processo, mas quem vai seguir o processo como um todo, inclui desde o roupeiro até o Gabigol. E aí, no caso, desde o roupeiro até, sei lá, o jogador do Santos que marcava o maior número de gols naquela época. Rodrigo, por exemplo, deve ter ficado com ele. Percebe como o caminho é diferente? É o conjunto todo que compra ou não o barulho, que tem exposições diferentes na mídia, que tem uma série de coisas que vão refletir de maneiras diferentes. A liderança pouco importa nessa discussão. Porque essa liderança que a gente está discutindo, ela não tem como ser validada. E aí, qual que é o grande ponto que fica dessa reflexão como um todo? Se eu não tenho como mensurar a relação de causa e efeito, ou seja, se eu não tenho como falar que um estilo de liderança acarreta nesse cenário, ou que um treinador vai ser este cara forte, viril, maravilhoso, do Neida, que vai chegar e revolucionar, se eu não tenho como fazer isso, talvez fosse necessário baixar um pouco a bola, entender as expectativas do clube e o quanto que esse cara está conseguindo fazer. Que é um direcionamento de processo. Quando vem o Rogério no São Paulo, vem o Muricy para o São Paulo, tem aquele choque de gestão, você acaba tendo um direcionamento de processo. Talvez os jogadores não vão comprar o barulho, entra no trato com as pessoas. Mas quando chega um treinador, como foi o caso do Dorival, os jogadores compram o barulho, o processo está organizado. E aí a tendência de sucesso é um pouco maior. Então, parte desse processo, parte dessa gestão de pessoas, parte dessa comunicação com o todo, mas principalmente entender o grau de expectativa que você consegue entregar. Tá? A gente tem narrativas por aí, e essas narrativas acabam mais perdendo o espaço de discussão de qualidade que ganhando espaço de discussão de qualidade, porque aí vira a preferência da pessoa que está falando ou vira redes sociais. Vocês aí vão achar estranho porque não estão ali no campo, e aí vocês colocam no Twitter, e aí a gente vai discutir sobre as coisas do Twitter. O mundo não é o Twitter. O mundo tem mais pessoas presentes. O mundo tem interações que não estão ali no Twitter. E esse é o mais importante. É que, em determinados momentos, você extrapolar um pouco essa narrativa para ampliar o debate muito melhor. Ah, vai tomar no cu, caralho! Seguinte, deixa o teu comentário aqui se você concorda ou não com o que eu estou falando. E é claro, você tem um perfil de liderança que você curte, um treinador que você acha foda, deixa nos comentários também. Escreve um pouco o que você acha dele, quais são as principais características, e lembre, faça também análise para você. Então, escreveu esse cara aqui nos comentários, depois que você postou o comentário, leia em voz alta para você e vê o quanto que isso toca. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que muito provavelmente as características que você quer ver desse líder tão forte, talvez tenham a ver com você, mais do que necessariamente com o clube, e por isso essa reflexão muito válida para você também. Tá? Deixa também a tua curtida, claro, compartilha com todo mundo e se inscreva no canal, além de ativar o sininho. Vídeos segunda, quarta e sexta, além dos shorts, quase todos os dias ali, ou pelo menos nos dias complementares, é garantido os grandes momentos deste futebolzão.
Nada? Um grande abraço e até você. Beijo.